e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatarás das minhas mãos. Amém? Os irmãos podem tomar assento nessa noite. Grato a Deus pela oportunidade que Deus me concede nesta noite, de mais uma vez poder estar aqui pela terceira vez, pastor, se não me engano, né? Terceira vez. E hoje, nessa campanha maravilhosa, obrigado, meu filho. Esqueci da minha toalhinha, veio uma rosinha aqui para mim, né? Não é da sogra, não? Né? Então tá bom. E Deus me deu essa oportunidade, grato a Deus também pela irmã Patrícia, que nos convidou, corajosa, viu? E o pastor mais ainda que assinou embaixo, né? Que Deus abençoe o coral. Eu estava ouvindo os irmãos falar a respeito do coral. Eu lembro que na primeira igreja, qual? Cuidamos. O pastor Samuel vai lembrar, os irmãos ali de Canoas, lá na 23, no bairro, bem no fundo da Matias, onde deu 3 metros de água dessa vez. Estava cuidando da água, mais de 3 metros, na verdade, né? Estava cuidando lá, e lá era na base de 7, 8, 9 pessoas, 10, quando dava 10. E um dia estava sentado só eu em cima do altar. E eu vi um coral na frente cantando. E o Espírito do Senhor tocou no meu coração. Levanta, que eu vou honrar. Naquele dia eu coloquei essa proposta no coração da minha esposa. E nós levantamos um coral que quando nós íamos cantar na nossa congregação, aí os bancos ficavam vazios. Não tinha ninguém sentado e o coral cantando. Quem passava na rua era um bando de louco, né? Para quem que estão cantando? É para louvar e bendizer o nome do Senhor. Então eu sei que não é fácil estar na frente de trabalho, na liderança de coral. Só de falar de música, a gente sabe que é muito difícil. Mas que Deus venha honrá-los, vocês, nessa obra. Muito obrigado, irmã Patrícia, pelo convite. Amém? Meus irmãos, uma passagem bíblica, qual lemos aqui do tema, que me inflama meu coração, que eu também me lembro que mais de 20 anos atrás, um rapazote de 17 anos, 18, abandonou a igreja, virou as costas para Jesus, se desviou do caminho do Senhor. E eu, na minha profissão de construtor civil, me encontro uma vez dentro de um banheiro, azulejando um banheiro, de bermuda, calção de futebol, sem camisa, com um cigarro no meio dos dedos. Mas ali eu tinha, muitas vezes começava a cantar e lembrar da igreja. O Senhor me tomava e eu era renovado dentro daquele banheiro, sem camisa, com cigarro no meio dos dedos. E eu não entendia aquilo ali. E eu conversava com Deus em pensamento, eu dizia para Deus, Deus, olha, quando eu voltar para a igreja, eu não sei pregar, não sei cantar, não sei fazer nada. Mas quando eu voltar para a igreja, as 2 primeiras palavras que eu quero pregar é sobre o filho pródigo e sobre o arrebatamento da igreja. Então essa palavra vem de encontro no meu coração. E quando a irmã fez o convite, me passou o tema, eu disse, pronto. Pessoa certa com a mensagem certa. Talvez nessa noite você veio nesse lugar. Você vai se identificar com o que vai ser pregado aqui, talvez você não vai se identificar. Mas há algum tempo já Deus já me colocou essa palavra antes de saber do tema. Hoje pela manhã, um senhor que faz tempo que eu não vejo ele, trabalhou comigo em Canoas, mandou uma fotinha no meu telefone dizendo assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma foto de um pastor com uma ovelha. Mostrei para minha esposa, Deus confirmando a palavra. O Eric, meu filho, numa palavra na mesa agora, tomando café à tarde, ele dá uma palavra, fala de ovelha. Fala do que Deus tem aqui para nós nessa noite. E quando
a nossa irmã veio cantar, louvar o Senhor nessa noite com a autoridade de Deus. E quando ela começa a falar em ouvir, Deus confirmou a palavra. Eu me alegrei porque o Senhor confirmou só nesse dia, por 3 vezes a mensagem a qual vou ministrar aqui nesse lugar para a igreja. Meus irmãos, o ser humano ele tem 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. Desses 5 sentidos, o tato é muito importante para a gente conseguir segurar alguma coisa nessa mão, identificar algumas coisas com a mão. Quem tem a deficiência física, que é cego, né? É muito difícil não ter as mãos, ou não ter o tato nas mãos. Ou o olfato de cheirar, de conseguir sentir um cheiro de uma boa comida, né? De um churrasco assando, né? Mas também o paladar de não poder sentir o gosto de alguma coisa. Pensa bem, nós assando uma costela, uma carne bem gostosa e não poder sentir o paladar. Também é muito difícil. Mas só que desses 5 sentidos, eu fico com os últimos 2 que eu falei aqui, que é a visão e o ouvir. Sem visão é difícil de caminhar, enxergar o perigo, olhar lá na frente, enxergar alguma coisa. Mas ainda além da visão, na palavra que Deus me deu hoje, é muito difícil não ter audição, não ter ouvidos. Ou melhor, pode até ter ouvidos, mas sem audição. Mas onde está isso na Bíblia? A palavra do Senhor diz que nós temos que ser tardio para falar e prontos para ouvir. Em Mateus capítulo de número 7, tem uma parábola falando dos homens insensatos. E ali está dizendo Jesus naquela parábola, dizendo assim: quem ouvir, ou aquele que ouvir as minhas palavras e obedecê-las, está edificando a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, é um homem insensato, porque está construindo a sua casa sobre areia. João, lá em Apocalipse, o próprio Jesus Cristo revelando a ele, ao final de versículos e de capítulos, a palavra termina dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nessa noite eu quero te dizer nesse lugar, se você tem os seus ouvidos nesta noite, atente para aquilo que o Espírito Santo do Senhor tem para falar neste lugar. Meus irmãos, muitas vezes nós podemos estar em lugares em que nós possamos estar sendo chamados. Aleluia. Muitas vezes nos encontramos no centro da cidade, no meio de uma multidão, de um barulho, de uma bagunça, e alguém nos chama, e nós não conseguimos escutar, porque tamanho é o barulho, tamanho é, aleluia, a diversidade em volta da minha audição. Talvez o pai está lá, me chamando: meu filho, eu quero falar contigo, Mateus. Só que tamanho é a dificuldade, o barulho em volta de mim, que eu não consigo escutar a voz do Pai. Quanto mais perto da voz, mais eu posso escutar com perfeição. Quanto mais longe eu estou da voz, mais difícil vai estar de escutar. Por quê? Porque eu cada vez mais estou longe. Aleluia! Mas quando eu me aproximo da voz,
Quanto mais eu chego perto da voz, aleluia, eu posso escutar o próprio Jesus Cristo dizendo: tem barulho em volta de você, tem adversidade que está te deixando triste, você está cansado, você está estagnado na estrada, mas eu tenho uma palavra para te falar nessa noite. Não foi o convite de alguém que te trouxe aqui neste lugar, é porque você está aqui, porque tem uma voz que está te chamando, sou eu, filho, sou eu, filha, que tem uma palavra para você nessa noite. Nada mais perfeito para me pregar nessa noite do que pregar sobre pastor e ovelha. A aproximação de pastor e de uma ovelha. Meus irmãos, o pastor, ele fica sempre bem pertinho das ovelhas. Não tem como se afastar. Se por algum momento ele precisar se ocultar, se apartar das suas ovelhas, ele sempre vai deixar alguém cuidando. E do pastor que eu quero falar nessa noite, ele veio nessa terra, preparou o seu rebanho, mas ele disse para o seu amigo: eu vou dar uma ausentada por um tempo. Vou me ausentar, mas vou enviar o meu amigo a cuidar das minhas ovelhas, a cuidar do meu rebanho. Eu vou preparar-vos um lugar, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo também. Aleluia. Quando eu entro no capítulo 10 do livro de João, eu vejo Jesus Cristo mais uma vez ensinando uma parábola, e está dizendo para os seus discípulos, bem assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Se chegar um salteador, se chegar o ladrão e querer arrebanhar as ovelhas do pastor, não vai conseguir, a não ser se ela se desgarre, fique longe do rebanho, ou se perder no meio do campo. Aí é presa fácil para o inimigo. Jesus está dizendo assim: quem é ovelha, quem for ovelha, vai entender e vai escutar e vai conhecer a minha voz. E quando me deparei com essa mensagem, eu fiquei me perguntando: por que não outro animal? Para se identificar como ovelha, para se identificar como os filhos de Deus. Por que tem que ser uma ovelha? Aí comecei na minha mente procurar outros animais. Leopardo ou onça. Por que Jesus não procurou ela para se identificar? É rápida, predadora, mas não estava dentro do querer do Senhor. Por quê? É predadora. Ela mata para sobreviver. É rápido? É. Mas para se alimentar ela precisa matar os outros animais. Talvez, por que Deus não escolheu então o elefante ou o hipopótamo, que são animais grandes? Por que será que Deus não escolheu, ou Jesus Cristo não escolheu? Levanta porque vou dar um exemplo aqui. São grandes, e os adversários eles estão de volta. Pode ficar bem pertinho de mim aqui, fica bem pertinho de mim. E o elefante é grande,
Talvez ele chegue na hora da igreja, na hora do culto, ele chega querendo chamar atenção porque ele é grande. Sai para lá, porque o lugar é meu. Obrigado. Eu quero aparecer. Eu preciso aparecer. Sai tirando todo mundo do lugar. Foi por isso que Jesus não escolheu o elefante. Além de grande, tem tromba. Uramais, tecandaramai, andamachu. Eu não posso, pastores, levar para casa o que Deus mandou pregar nesta noite. Uramai, andamachu, terandamai, andamachu, andamai. Por que Deus ou Jesus não escolheu o leão bravo, rei da selva? Primeiro, que ele não é nada diante do rei dos reis, o leão da tribo de Judá. E o leão ia chegar aqui, botando ordem, botando marra. Eu mando, eu domino, eu pago. Fui eu que dei as cadeiras. Fui eu que fiz isso. Fui eu que fiz aquilo. E às vezes faz até o pastor passar vergonha. Urais, tecandaramai, andamachu. Aqui não tem lugar para leão também. Sabe por quê? Porque quem manda é Jesus Cristo. Eu dou um prego, tenho que aparecer. Eu dou um ar-condicionado, tenho que aparecer. Porque eu mando, não. Tu não manda em nada. Tu não manda em nada. Quem manda é o Senhor Jeová Jiré. Talvez se apresentou a girafa para Deus, para Jesus tentar fazer alguma coisa. Será que a girafa dá? Visão longa. É mais alta do que todos os outros animais. Aqueles obreiros, aquelas pessoas que vão para o monte, muitas vezes vêm cuspindo fogo para a igreja. Eu é que tenho, o pastor está sem visão. Eu é que tenho visão. Aí a girafa, com o olhar lá em cima, está enxergando todo mundo, enxerga todo mundo por cima. Aí vem a águia e fala assim: bobona, tu enxerga, tu não consegue nem sair do chão, eu é que tenho a visão. E sabe, achando que tem visão. Foi por isso também que Jesus não escolheu nem a girafa nem a águia para se identificar aos seus filhos. Urais, tecandaramai. Você acha que tem visão? Pastor Mateus acha que tem visão. Mas tem 2 olhos como chama de fogo. Que está olhando para mim e está olhando para você nesta noite. A visão dele ninguém engana. Da visão dele ninguém se esconde. Ele guia o pastor. Ele dá os passos para o pastor. Ele comanda a igreja. Ele mostra. Quando chega alguém, pastor diz: quantas vezes? Numa cidadezinha, pastor, me chamavam de pastorzinho. Tu está sem visão. E muitas vezes o pastor passa madrugadas e madrugadas orando pela igreja, clamando pelo rebanho que está debaixo das suas mãos. E chega um incircunciso e fala para o pastor assim: está sem visão. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Não deixa aquele que tem a visão sobre todas as visões botar a mão em você. Porque ele vai mostrar para você quem é que tem a visão. Por que Jesus então não se identificou com o jacaré? Nossa! Tem aquele ditado, né? Jacaré não entra no chão porque tem boca grande. Mas sabe por que Jesus não se identificou com o jacaré? Ele é forte. A mordida dele então nem se fala. Mas quando ele entra em luta corporal com outro animal, ele age com todas as suas forças,
Só que ele cansa muito rápido. Sabe aqueles homens musculosos, né? Truncados, nós olhamos para fazer um paredão do lado da gente. Coloca ele correr do lado do magrinho para ver. Não vai alcançar. Assim o jacaré. Foi por isso que Jesus não se identificou com ele também. Porque no meio da batalha, ele vai desistir. Não tinha como. Jesus escolheu um jacaré para se identificar. Talvez Jesus se identifique então com um porco espinho. Não, também não. Porque o espinho dele alfineta o outro. Deixa o outro brabo. Não consegue ficar um do lado, outro do outro. Não consegue olhar para a irmã, para o irmão dentro da igreja. Não consegue cantar no mesmo coral. Não consegue sentar no mesmo púlpito. Quando um olha e diz, quem vai pregar? Eu falo, eu não vou não. É assim. Foi por isso que Jesus não se identificou com nenhum tipo de animal. Mas todos eles tranquilos. Só que me preocupa quando eu olho para dentro da palavra do Senhor. Tem um animal. Que está lá em Apocalipse. Que Jesus revela para João dizendo assim. E ficarão de fora. E ficarão de fora. Ficarão de fora. Os cães. Este é terrível. Eu pensei, mas é dócil, tem raça, é caro. Mas eu quero me apegar aqui nessa noite, não na raça do cachorro, do animal. Eu quero me apegar aqui em personalidades de esse animal chamado cachorro. Primeiro, raivoso. Raivoso. Cachorro raivoso não tem como entrar dentro do pátio. Ele sai em cima de ti, não deixa tu entrar. Foi por isso que Jesus não escolheu o cachorro raivoso. Tem muita gente braba ainda que Deus vai ter que tratar. Tem muita gente braba ainda que Deus vai ter que tratar. Porque é muito brabo, muito raivoso, não perdeu a ira ainda. Aí fica falando, pastor, me leva em tal lugar, me leva a tal. Não tem como te levar, porque ainda tem que passar pelo molde de Jesus Cristo, perder a ira, perder a raiva. Foi por isso que Jesus não se identificou com um cachorro raivoso. É difícil dar aleluia nessa hora, irmãos. É muito difícil. Mas eu não vou sair daqui sem entregar o que Deus falou para mim pregar nessa noite aqui nesse lugar. Segunda característica de um animal chamado cachorro. Traiçoeiro, meu Deus do céu. Traiçoeiro. Né? Que trairagem. Você entra dentro do pátio, o cachorrinho, coisa mais linda olhando para você. Mas quando você vira as costas para sair no portão, a mordida é certa no calcanhar. Quantos já passaram por isso? Ainda mais criancinha, gurizinho de bicicleta, com uma bolinha na mão. Né? Foi sair no portão o cachorro. Foi por isso que Jesus também não escolheu o cachorro. Porque tem cachorro que é traiçoeiro. Que precisa um trabalhar de Deus na vida dele também. Sai do culto de terça-feira, do ensino. Começa a falar do fulano, do ciclano, da palavra que ouviu. Entrou com segundas intenções dentro da igreja, ouviu uma palavra, mas saiu da mesma maneira, até pior, porque não deixou a palavra entrar no seu coração. Passou na casa do irmão e começou a falar mal do pregador, começou a falar mal do pastor, e assim por diante. Traiçoeiro. Foi por isso que Deus não se identificou com cachorro traíra.
Cuide quando você levantar a mão, ou deixar sair pelos seus lábios uma palavra contra o teu irmão, contra o anjo da igreja. Ramais, tecandaramai, andamaçu. Cuide, porque você pode estar se levantando contra alguém que foi projetado por Deus, foi escolhido por Deus, está debaixo da bênção do Senhor. Terceiro, aqui os pastores agora vão ter que concordar comigo. Não é raça, é vira-lata. É vira-lata. Sabe por quê? Porque você acha ele na rua e traz para dentro de casa. Cuida. Manda lá no veterinário para dar alguns remédios para ele criar músculo, né? Ficar mais forte. Leva para poda. Corta uns pelinhos, deixa tudo tranquilo. Mas dá 2 e 3, o vira-lata volta para a rua e vai comer o que ele estava comendo lá fora. Pastor ora, pastor jejua, pastor muitas vezes leva até para dentro da sua própria casa, vai lá no roupeiro, tira um terno para dar, tira um sapato para dar. A irmãzinha do círculo de oração vai lá no mundo, ajuda ela, ora por ela. Deus transforma, Deus muda, dá melhor roupa, melhor calçado, dá melhor comida. Mas é vira-lata. Se magoou com o pastor, se entristeceu com o pastor, se entristeceu com a fulana, com a beltrana, com o ciclano, vira as costas, deixa de lado tudo que o pastor fez, vira-lata. Prefere comer o lixo da rua de novo, do que ficar debaixo da bênção do pastor e obedecer. 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 Quem obedece é ovelha. Quarto, para me encerrar essa etapa, adestrado. Não é uma raça, é uma característica do animal. Adestrado. Só dá pirueta se ele tem um biscoitinho na boca. Só canta se o pastor dizer que vai dar uma oferta. Eu preciso falar. Só vem cantar, só vem pregar se saber que vai receber uma oferta. Esse é o animal adestrado. Ele só dá show. Pode até ser usado por Deus, mas a intenção dele está no final do culto, de receber o que ele veio para receber. Só tem o prazer de ganhar o biscoitinho dele no final. Deixa eu falar uma coisa para a igreja aqui nesta noite. Muitos pregadores da última hora vão ser levados por terra novamente, pelo Deus Altíssimo, porque estão levando rios e rios de dinheiro, de fortuna, para suas casas, para os seus bancos. Vão ser colocados por terra, porque fazem pelo um show, fazem para arrecadar dinheiro e também população e fama. Levanto aplausos da população, do povo. Mas escute nessa noite, nesse dia 27 do mês de julho, Deus vai derrubar no nosso Brasil homens e mulheres que estão dando show em cima dos altares, ganham os seus prazeres no final do culto, querem os melhores hotéis, querem as melhores casas, querem os melhores quartos, querem tirar a lã da igreja.
falo sem ter medo nessa noite aqui. Falo com temor, mas não tenho medo do que eu estou falando, porque Deus está mandando falar. Escute, igreja. Você vai se lembrar dessa palavra, desse pastor embaralhado para pregar, que não tem palavra bonita, mas eu estou aqui na direção do Espírito Santo, dizendo para você que vai acabar. A irmãzinha do círculo de oração faz cantinas em cima de cantinas. Alguma uma ofertinha aqui, ao irmão Fortelli. E o camarada e a mulher, não vou me expressar mais. Fico lá. Às vezes vem para dar show. Todos nós somos dignos de receber uma ajuda, porque nós somos pregadores e levitas, cantores. Mas Deus vai colocar por terra nesta última hora. Quem não for ovelha, vai ter que cair. Ramai anda machupia. Mas chega de falar de animais. Por que Jesus se identificou com a ovelha? Por que Jesus pegou esse animalzinho e se identificou com ela? Olhemos para a Bíblia Sagrada. Não tem como pregar, Jesus ir lá e falar uma parábola, eu sou o pastor e tu vai ser as ovelhas. Não tem como Jesus não falar isso, pregar isso, se não viver isso. Concordam comigo? Por isso que Deus revelou para o profeta Isaías dizendo: ele vai para o matadouro, como uma ovelha muda, sem abrir a sua boca. Jesus está dando um exemplo aqui. Ele pregou, mas vai viver logo ali adiante o que ele está pregando. Foi por isso que ele se identificou com uma ovelha. Mas quais são as características de uma ovelha? A ovelha é desprovida de defesa. Ela não consegue matar uma outra ovelha com as suas próprias mãos. A ovelha não consegue se defender do adversário, do inimigo, do lobo, do leão e do urso. Não consegue se defender. Outra característica: a ovelha não tem visão. Mas como assim? A ovelha olha para frente, ela é míope. A visão dela está nas laterais. Ela não consegue ir para frente. Por isso que ela se perde fácil. Porque ela está comendo assim, ó. Porque ela está enxergando com o canto do olho. Porque a visão dela na frente é ofuscada. Daí ela come assim, ó. Vai comendo. Daqui a pouco o pastor olha, está longe. E aí o pastor tem que ir correndo com o seu cajado buscar ela, porque ela está indo sem direção. Ela está indo sem direção, porque ela está sem visão. Aí muitos saem assim da igreja: o pastor está sem visão, tem certeza? Eu vou lá para outra igreja que lá é mais liberal. Eu vou lá para outro ministério que eu vou ter mais oportunidade. Eu vou lá porque sou isso. Eu dou uma desculpa que o irmão não olhou no meu olho, nem me deu a paz do Senhor. Aí você sai da igreja e vai para outro lugar. É culpa do irmão que não te deu a paz do Senhor? É culpa do pastor? Não, é culpa nossa mesmo, porque nós estamos sem visão. Nós comemos assim, ó. Sabe outra característica da ovelha? Não sabe se distinguir. Não sabe distinguir o seu alimento. Ela começa a pastar, já está indo sem direção. E quando ela começa a pastar, vai indo. Quando vê, terminou o pasto, terminou a grama, ela está comendo erva daninha. Muita gente nessa última hora
está comendo erva daninha, já perdeu, já saiu do pasto faz horas. Não vem mais na igreja no culto de terça-feira. Não vem mais adorar a Deus como era antigamente. Perdeu a graça de vir no culto. Eu prefiro ficar em casa no telefone ouvindo uma pregação na televisão. E lá no telefone eu procuro a mensagem que eu quero. Eu ouço o que eu quero. Eu ouço o louvor que eu quero. Aí está mil maravilha. Comendo erva daninha. Não tem mais pasto. Faz muito tempo. Está desnutrida. Quem tem que ir lá visitar ela? Pastor Saulo. Aí o pastor olha assim na igreja, mas está faltando alguém. Aí vai lá, é a ovelhinha aquela que tem uma pelinha, uma lãzinha mais, né? Porque o pastor sabe identificar, não sabe, pastores? Não sabe identificar quando está faltando uma ovelha na igreja? Não sabe identificar quando a ovelhinha está querendo perder a visão? É assim. O pastor sabe. Porque ele tem visão de Deus. Se ele não tivesse visão de Deus, ele não estava na frente do trabalho. Sabe outra característica da ovelha? Aqui, elas se alimentaram. Estão de barriguinha cheia. Agora, o pastor recolhe elas para dentro do aprisco. Do lugar preparado para elas. Aí o pastor vai dar uma descansada, tudo cercado. O pastor deita de comprido na porta do aprisco, com o seu cajado do lado, de noite, e ali ele fica. Daqui a pouco começa a ver uns estouros entre as ovelhas. E pá, e as ovelhas começam a brincar. A brincar de bater cabeça com cabeça. E daqui a pouco uma cai e vira as patinhas para cima. E ela com o estômago cheio não consegue voltar à sua posição anterior. E aí ela começa a morrer. Porque ela estava lutando com a sua outra ovelha. Consegue ficar do lado do teu irmão? Consegue olhar no olho do teu irmão? Nesta última hora, consegue olhar? Estava tão bom, né? Nós parecemos que o negócio ia fluir assim, sabe? Deus usou a irmã poderosamente aqui nessa noite. Só que Deus está vendo, o pastor tem que ir lá no meio das ovelhas muitas vezes, pegar aquela que caiu, botar ela de em pezinho. Vocês não podem brigar mais. Vocês não podem discutir mais. Vocês são duas irmãs, vocês são duas ovelhas. Vocês são ovelhas do mesmo rebanho. Essa última hora é assim que funciona. Pastor para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Às vezes não está no culto, né? Resolvendo as tarefas, resolvendo os problemas das ovelhas. E às vezes a ovelha é dentro de casa, entre marido e mulher. Aí o pastor tem que chegar lá e apaziguar. Porque não consegue ficar sós. Não consegue ficar sozinho. Assim vive as ovelhas. Mas olha uma coisa que eu tenho para falar a vocês também nessa noite. A ovelha, ela não tem medo do perigo. Ela não tem medo do perigo. Isto é, ela não tem medo de sair um pouquinho fora do aprisco. Ela não tem medo um pouquinho de brincar com o pecado. Ela não tem medo um pouquinho de olhar lá, olhar aqui, pisar ali. Não. Ela não tem medo disso. Aí o pastor tem que ir lá, e muitas vezes o abismo está aqui, e a ovelhinha está aqui do lado. Não sabe, não tem noção, e o olho dela está aqui, ó. E ela não tem noção que ela está correndo perigo.
A ovelha não tem noção que está correndo perigo. Ela não tem noção que aonde ela está pisando, a vida dela pode ser ceifada. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui nesta noite. Os irmãos de Canoas conhecem um pouco da nossa história. Não estava na minha palavra falar isso hoje. Mas tem pessoas que precisam escutar aqui. Praticamente 7 anos atrás, eu perdi a minha irmã no Morro Alto aqui. Nunca tinha vindo para esses lados. Uma menina que cantava. E a igreja recebia o louvor. Pregava a palavra do Senhor. Mas por um tempo ela quis brincar. Separou o marido deixou 2 filhos. E começou a viver uma vida dissolutamente. Em pecado, em prostituição, uma menina linda. Vai fazer 8 anos que eu nunca mais a vi. Nem sei aonde foi parar o corpo dela. O Ministério Público encerrou o requerimento porque não tinha provas de nada. Sumiu de dentro de uma fazenda aqui no Morro Alto. Quem sabe você nessa última hora esteja brincando com Deus. E o Senhor manda te dizer nessa noite que não é momento de tu brincar, de ser cristão. Ou tu tá lá fora, ou tu tá aqui dentro. Ou tu é crente, ou tu não é. Não é momento de costear 2 pensamentos. Talvez não seria a palavra que você queria ouvir nessa noite, mas Deus está mandando eu falar isso para você. Você pode estar correndo perigo na beira do abismo, ou o inimigo prontinho para ceifar a tua vida. Mas aqui eu tenho uma palavra para os pastores e para os líderes nessa noite. E para todos que têm um chamado de Deus. Que muitas vezes pensam que o projeto de Deus em suas vidas acabaram. É tão difícil a caminhada, que muitas vezes nós achamos que Deus esqueceu de nós. Em tempo, as ovelhas tinham que ser contadas. Em Ezequiel, a palavra do Senhor diz que o nosso Senhor vai contar as ovelhas à vara. O pastor colocava as ovelhas num corredor. E com uma vara e um balde de tinta, marcava as ovelhas. Em 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, marcava. Essa era a dizimada. Essa era o dízimo do pastor. Em tempo as ovelhas se procriavam. Eles perdiam a contagem. E eles passavam por esse processo. E aí eles contavam. A 10ª era marcada para dízimo. E quando eu li esse contexto, esse texto, esse ensinamento dos tempos antigos, o Senhor colocou no meu coração uma palavra para os líderes, para os pastores, para todos aqueles que têm um chamado de Deus.
Nem todos vão ser escolhidos. Nem todos vão ser marcados. Se Deus te escolheu, entenda de uma coisa, você vai ser dizimado. Mas como é isso, pastor? A tua vida vai ser dizimada na igreja. O teu tempo vai ser dizimado. Você vai ser rejeitado. Vão querer matar você, vão querer destruir você, vão querer deixar você de lado, vão dizer que você não vale nada, que a tua liderança não vale nada. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: continua no propósito que eu te coloquei. Está chorando, está doendo, estão dizendo para você que não vai dar em nada, mas foi eu que te escolhi, porque você está sendo dizimado na minha presença. O Senhor está dizendo nessa noite: a sua vida, o seu ministério foi escolhido para ser dizimado. Muitos vão passar por você, vão reclamar de você, mas você vai olhar para ele: meu Deus, esse não tem a marca. Mas o trajeto é assim mesmo. O trajeto é assim mesmo. Mas pastor Mateus, o que essa palavra tem que a ver com o arrebatamento da igreja? O que isso tem a ver? O Mateus não está aqui. Ele era a prova viva disso que eu vou falar agora. O genro do pastor Samuel. Eu estava trabalhando num sítio em Canoas, alguns anos atrás. E aquele dono tinha um rebanhozinho de ovelha. E no final da tarde, aquilo ficou marcado no meu coração. No final da tarde, aquele senhor barrigudo, careca, com uma pistola na cinta, chegou onde nós estávamos. As ovelhas lá longe. E aquele homem pegou e deu um assobio tão alto. E as ovelhas tudo de cabecinha baixa. Quando elas ouviram o assobio do seu senhor, todas levantaram a cabeça. Todas levantaram a cabeça. A ovelha que estava mais próxima daquele homem começou a caminhar. Quando ela começou a caminhar, as outras ovelhas começaram a vir atrás dela. Está chegando um momento que o pastor vai vir buscar as suas ovelhas. E o assobio desse pastor vai ser um brado, com voz de arcanjo e com trombeta, dizendo: eu vim buscar as minhas ovelhas. Só vai subir quem tiver ouvido de ovelha. Se coloque em pé nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Só vai subir quem tiver ouvido de ovelha. Você pode escutar todos os outros barulhos, mas não é o Senhor. O mundo, a igreja está vivendo num tempo de conturbação auditiva, que tudo tira a nossa atenção, menos a voz de Jesus Cristo dizendo que eu estou para buscar as minhas ovelhas. Quem não for ovelha nessa última hora vai escutar todo tipo de barulho, menos o brado do Senhor dos Senhores, rompendo as nuvens do seu brado de vitória. Se essa palavra se identificou em alguma área com você nessa noite, pastor, mas foi uma palavra de despertamento, foi. Mas eu sei que tem uma igreja viva aqui nesta noite.
Eu sei que tem uma igreja aqui, um rebanho sendo pastoreado aqui neste lugar. Um rebanho que está com seus ouvidos atentos. Porque se não tivesse com seus ouvidos atentos, não tinham escolhido este tema nessa última hora. Oh, aleluia. Pode louvar por gentileza. Eu quero encerrar a palavra aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. Você que nessa última hora tem sofrido, tem lutado dentro de você com seus conflitos internos, contra a sua ira, contra a sua rapidez, contra a sua altura de visão. Mas você, por muitos e muitos momentos, está sofrendo com conflitos internos, dizendo: será que eu consigo? Este momento está tão difícil para mim. Será que Jesus vai voltar realmente? Será que esse negócio vale a pena? Será que vale a pena servir a esse Jesus? Será que vale a pena estar na frente desse trabalho? O pastor te chama nesta noite. Ele te chama aqui nesta noite. Como está seus ouvidos? Como está a sua audição? Senhor, minha oração se tornou Aleluia. seguidão, se tornou. Será que a tua atenção deserto não foi perdida no meio do caminho, com os barulhos em volta de você? É a minha adoração, já não passa de canções. O Senhor te chama nessa última hora. Se você tentou por um tempo se afastar, Senhor, minha oração, Ele te chama nesta hora. tornou seguidão. Eu quero orar por você juntamente com os pastores aqui neste lugar. Você pode dar um passo de fé aqui na frente nesta noite. Você que tem rejeitado a vida alheia e tem se mantido como ovelha diante do Senhor. Abre o céu, Senhor. Oh, aleluia. Ele está dando um brado de vitória. Deixa a chuva descer. Uramai andamassou, tecandaramai. Abre o céu, Senhor. Passa aqui na frente, você que precisa de uma oração nessa noite. Me deixa